Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta para mais um encontro do Coletivo Catarse e do Psicanálise Tripé, né? Acho que até vocês esqueceram de mim um pouquinho, né? A Janaína que tá falando. E hoje nós vamos começar com os pós-freudianos. E o primeiro deles é uma mulher. Pois é, a Melanie Klein. Acho que todo mundo já ouviu falar da obra da Melanie Klein, não? Pois então vamos falar um pouquinho dessa mulher que foi extremamente importante para o pensamento pós-freudiano, né? Eu peguei umas datas aqui, né? Porque eu não sou muito especialista no pensamento kleiniano. Na verdade, eu sou especialista mesmo no pensamento freudiano e lacaniano. Mas eu acho que para a gente fazer todo esse percurso é interessante estudar, né? Essas figuras que também fizeram parte desse processo que foi o crescimento da psicanálise como pensamento no decorrer dos anos, principalmente do século XX. Né? A Melanie Klein, ela é considerada uma das maiores psicanalistas da história. Né? E por que ela é considerada uma das maiores psicanalistas da história? Porque ela vai abrir justamente um leque que o Freud não abre. Ela vai abrir a possibilidade de analisar crianças. Sim, né? O Freud, ele vai começar todo o pensamento dele a partir das histéricas. E vai terminar também pensando somente em adultos. A Klein não. Né? A Klein, ela já vai abrir a possibilidade e vai trabalhar a vida dela inteira dentro da análise de crianças. Né? Vamos falar um pouquinho da vida dela? Né? Eu tenho uns dados aqui que são bem interessantes. Ela não nasce com o nome Melanie Klein, né? Ela adota o Klein depois que ela vai para a Inglaterra. Ela nasce Melanie Raizes, acho que é isso. Gente, é um sobrenome judaico, tá? Porque ela nasce na Áustria. Exatamente no dia 30 de março de 1882. Né? Ela nasce na Áustria e depois ela se torna analisanda do Ferenczi, Sandor Ferenczi, né? Que foi um discípulo do Freud. E posteriormente do Abraham, que vai para a Alemanha, né? E ela também vai para a Alemanha. Só que com a guerra, né, a Klein acaba indo para Londres. Ela se casa muito cedo, ela se casa aos 17 anos, né? Com o Sir Arthur, né? Que é um cara até interessante. E ela fica casada até os 44 anos. Desse casamento ela tem 3 filhos. Né? E justamente a relação dela com a filha mais velha, a Melita, né, com quem ela tem um embate psicanalítico muito forte, né, é justamente desse relacionamento que nascem as principais teorias da Klein. Né, principalmente as teorias que envolvem o relacionamento entre mãe e filha. Né, mas ela tem mais outros 2 filhos também. O segundo filho dela, né, que eu não lembro bem o nome, mas eu posso procurar aqui. Gente, perdoe-me, tá? É o Hans. Né, na verdade, ela tem e depois ela tem outro filho mais novo. Na verdade, é uma filha, dois filhos. É a Melita, o Hans e o Eric. O Hans, ele morre de um acidente, né, no alpinismo, e o Eric, que é o caçula, ela não tem muito contato. Né, agora, o embate dela com a Melita, né, que ela tem uma dificuldade muito grande dentro desse relacionamento, é justamente a partir desse embate que nascem as grandes obras da Klein, justamente sobre a inveja, sobre a ingratidão, né, sobre o relacionamento que vai determinar algumas questões ali, né, que permeiam essa estrutura edípica, né, entre mãe e filha, né. E é muito interessante observar isso na história da Klein, né, porque a Melita, ela também vai tentar escrever sobre psicanálise, mas sem sucesso. Né? E ambas não têm um contato durante a vida inteira, elas rompem. Né? A Klein, ela começa a discordar da teoria do Freud a partir de 1923, quando ela vai começando a perceber que as crianças já têm um superego, uma estrutura psíquica completa, né? Um id ego e superego arcaico. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Né? Hoje a gente está só
né, dando uma pincelada. Né? E quando ela fala desse superego arcaico, é claro que ela politicamente, e também por ser mulher, né, ela não vai jogar esse embate para cima do Freud diretamente. Né? Ela vai só expor essas obras depois da morte do Freud, ela só vai expor esses pensamentos e as principais obras dela pós-morte do Freud, né? E ela diz, né, eu sou freudiana, mas aí vem uma amiga dela que diz assim, né, depois de algumas descobertas da Klein, não, você é uma kleiniana, né? E o pensamento da Klein, de alguma maneira, vai influenciar dois outros grandes pensadores, né, que é o Winnicott e o Bion. E ela vai justamente fundar o que a gente vai chamar de escola inglesa da psicanálise, né, que vão ter esses três pequeníssimos expoentes, né, que é o Bion e o Winnicott. Primeiro o Winnicott, que é vamos pensar, primeiro um seguidor e depois um contestador da Klein, né, e vai amplificar esse pensamento dela. Mas vamos pensar quais são os pontos interessantes da obra da Klein. Primeiro, né, sem tentar aprofundar muito. Né? A grande descoberta da Melanie Klein são as duas posições que ela determina como as posições de personalidade do indivíduo. Né? A posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Né? E essa grande descoberta dela vai possibilitar o que a gente chama hoje da esquizoanálise. Então, a primeira pensadora que definitivamente, não é que ela possibilita, né, mas que ela começa a estudar a possibilidade de um estudo de uma mente adulta que se comporta como uma mente primitiva, é a Klein. Porque ela vai perceber que existem muitas coisas que são parecidas na mente de um esquizoide, de um esquizofrênico, de um psicótico com a mente infantil. A partir dessa determinação, que é a primeira vez que acontece na psicanálise, né, essa questão de determinar duas posições ali, o Freud não faz em nenhum momento essa determinação, ele não divide em nenhum momento questões neuróticas, psicóticas, não, ele vai simplesmente trabalhando isso no decorrer, e ela sim, ela fala sobre essas duas posições, ela faz uma classificação, né, é a primeira vez que há uma classificação dentro da psicanálise, e é a primeira vez que há uma classificação dentro do pensamento psicológico, né? Ela vai além do que o Freud propõe, né? Ela determina exatamente que há sim um pensamento esquizoide na criança e um pensamento depressivo. E ela vai mais, ela diz que isso vai pela vida inteira, né? E que a posição depressiva, inclusive, ela é mais, vamos pensar, civilizada. Né? Ela propõe uma personalidade mais desenvolvida e que vai além. Já a posição esquizoide é aquela posição que vai convergir no narcisismo primário, né, e em pensamentos que são extremamente infantis. Né, pensamentos onde a criança ela vai bater mais ou menos naquela ideia do oral canibálico do Freud. Né? E isso nos permite entender, basicamente, o que acontece na cabeça de um psicopata. Né? Olha só que coisa louca. Né? Isso na Klein. Gente, a Klein. Né? E o próprio Winnicott, quando ele vai fazer as críticas em relação a Klein, ele fala, a gente pode criticar muitas das coisas que ela diz. No entanto, é genial, é brilhante quando ela propõe essas duas posições de personalidade a partir do estudo da criança. A Klein também, ela fica muito conhecida pela questão da lúdica. Como analisar uma criança? Através do jogo lúdico, através da brincadeira. Como que ela começa isso, né? É bem legal. Né? Primeiro ela se propõe a ir à casa das crianças, brincar com os brinquedos das crianças. Só que, no entanto, ela faz a seguinte observação. Né, que quando ela vai até o ambiente da criança, a tendência que a criança tem é de se defender, né, é de manter aquele comportamento. Aí o que ela faz? Ela bola o que a gente chama de caixa lúdica, que até hoje a gente tem em consultório. Falando dessas questões das posições, é muito interessante fazer uma comparação com o psiquismo do Freud, né, porque diferente do que o Freud propõe
né, dentro das fases psicossexuais, a Klein, né, ela vai dizer que essas 3 fases, né, a oral, a anal e a fálica, estão sim presentes no desenvolvimento do bebê, mas que, no entanto, elas estão presentes desde os 3 primeiros meses de vida do bebê, né? Ela não nega a divisão psicossexual do Freud, né? No entanto, ela acrescenta que existe, além disso, uma questão mais dinâmica, que é um giro de posições, né? Que são essas posições que nós falamos, né? Da esquizoparanoide mais a posição depressiva. Né? Um outro ponto muito interessante que a Klein introduz é justamente o jogo lúdico com a criança, da brincadeira, né? Onde ela vai introduzir a caixa lúdica com brinquedos para poder analisar essa criança a partir da brincadeira. Né? A personalidade da criança vai poder ser analisada a partir da brincadeira. E como é que ela começa isso? Ela vai até a casa, primeiro dos primeiros pacientes, né? Só que ela percebe que há uma defesa ali, naquele ambiente da criança. Daí depois ela leva a caixa para o consultório, né? E leva a criança para o consultório, né? E lá ela vai dispor dos brinquedos para também avaliar a criança fora do contexto da casa. E aí sim, né? Onde ela vai perceber o circular dessas posições, né? Esquizo, paranoide, né, e depressiva, que é o que eu disse anteriormente, né, que também vai seguir adiante na vida do adulto, né, que vai possibilitar a análise dos esquizoides hoje, né, e principalmente dos psicopatas, psicóticos, né, mas é a primeira vez no pensamento psicológico, que é mais interessante, vou repetir, vou salientar, em que nós temos de fato uma classificação que permite o estudo da mente, né, delirante, né, da mente realmente insana, entre aspas, né? Ou seja, da mente que constrói uma realidade alternativa, uma realidade esquizoparanoide, né? E isso justamente com o pensamento dessa mulher, né? Dessa grande mulher que foi a Melanie Klein. A Melanie Klein, ela vai morrer... aliás, em 1939, né, o Freud vai mudar com o advento do nazismo, ele vai para Londres. A Klein, né, em função de uma rixa que ela começa a ter com a Anna Freud, depois da morte do Freud, né, há um racha nessa sociedade de psicanálise de Londres, né, na sociedade britânica, né, e as duas começam a ter um embate, né, e aí vários artigos são publicados, uma contra a outra, entre a Anna Freud e a Melanie Klein, mas infelizmente a filha do Freud não herda o talento do pai, né, e quem fica para a história como a grande psicanalista que sugere a ideia da psicanálise para a criança é a Melanie Klein, né. Tudo que ela escreve tem um valor imenso, porque tudo é uma grande novidade, né? Ela vai muito além do pensamento freudiano, é a primeira grande mulher, a primeira grande psicanalista, não só mulher, né? Eu tô falando mulher por ser mulher e por ter tido essa coragem, né, de falar dessa condição feminina, é a primeira grande mulher que fala dessa condição feminina, né, dessa condição de competição que já vai existir entre mulheres, né, e que, enfim, pós-Freud é uma mulher, né, que vem para dar uma continuidade na psicanálise. Que legal isso, né, que bacana ver esse pensamento kleiniano. Né? E a gente já pode falar em pensamento kleiniano sim, né, porque vai diferir do pensamento freudiano, no entanto, é freudiano também, porque ela mantém os principais conceitos do Freud, que são as fases psicossexuais, complexo de Édipo, essas cositas aí que a gente já viu no Freud. Então, todo psicanalista ele precisa preservar o que? O básico da ideia da psicanálise: inconsciente, aparelho psíquico, complexo de Édipo, né? As fases psicossexuais, né? E mais, ela vai abrir caminho
pro grande Winnicott, que vai vir para arrebentar com tudo depois, né? Mas a gente ainda tem algumas coisas para ver da Klein, né? Ela escreve vários livros, a gente vai falar sobre esses livros também. Ela tem uma seguidora muito interessante que escreve introdução à obra de Melanie Klein, que é a Hannah Siegel, que é um livro pequenininho para quem quiser poder entrar em contato. A princípio, né, nessa introdução da obra da Melanie Klein é bem interessante. Até no nosso próximo encontro eu já vou mostrar para vocês o livrinho. É um livrinho fino, fácil, de leitura fácil, até porque a obra da Klein não é muito fácil. A leitura não é muito fácil, né? Enfim, eu acho que para começar tá legal, né? Depois a gente vai complicar. Assim como Freud, algumas vezes a Klein explica e outras vezes ela complica, né? E outras vezes ela deixa para que nós tentemos entender e explicar, né? Ela ficou, só para terminar, ela ficou casada até os 44 anos, ela também não foi muito feliz na vida pessoal dela, né? Como a maior parte das grandes mulheres que a gente tem na história, né? Ela se dedica muito ao estudo, né? Da psicanálise e claro, ela deixa caminho para o Winnicott, que é fundamental, que é o grande seguidor da Klein, né? Eu tô procurando a data de morte daqui da Melanie Klein, nessas anotações que eu fiz aqui, mas eu escrevi tanto que eu não tô achando, mas foi, acho que nos anos 60, se eu não me engano, que ela falece. Vamos ver direitinho, né, gente? Porque senão a gente fica sem essa data de morte, porque ela nasceu na Áustria, ela chegou a morar na Hungria, né? E em Londres depois, né? Ela nasceu em 1882, eu devo ter colocado mais pra cima, né? Deixa eu ver aqui. Gente, verdade. Olha só, foi em 1960, exatamente, com 78 anos, né? Ela nos brindou com 78 anos de vida e com uma obra fantástica. É isso aí, pessoal. A gente se vê. Até lá.